eles já estão tão dentro da realidade das leis de dados, da proteção de dados e de AI, que, por exemplo, antigamente eu lembro, cara, a gente subiu uma campanha de manhã, chegava de noite, se não estava performando bem para cá, já mudava a campanha, porque era muito no detalhe, Hoje em dia não dá para fazer isso, a realidade é outra. Na realidade, você precisa planejar muito melhor qual é a grana que você vai colocar ali dentro, qual é a segmentação que você vai usar, se aquilo está bem ou não dentro da estratégia, qual é o evento de otimização que você vai usar. E aí, eu acho que você tem que gastar muito mais tempo no planejamento disso, para você estar bem embasado nisso, do que você ficar na otimização na unha, porque... Fala aí, analítica e analítico de plantão, seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso, do podcast sobre analytics mais brabo deste Brasil foronil, quiçá do mundo. Sim, o nosso Analytics Talks está começando mais um episódio. Hoje falaremos sobre de quem é a conversão. Você já está acostumado que a gente está num formatinho aqui diferente, que a última vez que eu vou falar sobre ele, que é o formato online. A gente está aqui, porventura, uma pessoa em São Paulo e outra pessoa na minha rua do lado, para falar sobre Analytics de quem é a conversão. Como vocês sabem, esse formato está acontecendo por dois motivos. O motivo número um é para a gente poder quebrar a barreira, internacionalizar esse podcast, falar com gente do Brasil inteiro e trazer cada vez mais gente foda para o nosso papo. E o segundo motivo é o que, Luciano Fiat? É porque a gente está fazendo aquela obra de pobre que demora bastante no nosso estúdio e a gente ainda está fazendo aqui remotamente. Mas tem sido muito maneiro, hein, Gustavo, gravar remotamente, porque a gente vai quebrar justamente essa barreira. A gente poderia estar gravando agora com alguém que está no México. Quem sabe? Então, né, isso já facilitou bastante. Eu curto, ainda mais que eu não saio de casa. Então, continuando aí, você vai dando feedback aí. Eu curti muito, ainda mais que eu não saio de casa. Eu tô em casa. Uma coisa melhor ainda. Só tô igual o William Bonner. Tá com a camisa pra cima, a camisa daqui pra baixo, short do Fluminense. Porra, olha que pensa. Cara de pau, né, cara? Seja bem-vindo a mais um episódio. Vamos chamar aqui os nossos parceiraços para esse papo. O senhor Caio Matos e Kleber Forato. Eu vou começar pelo Caião, que está estreando o nosso podcast aqui, para ele se apresentar, falar onde trabalha, o que faz e contar um pouquinho da sua história, para a gente já debater sobre de quem é a conversão, mesmo. Seja bem-vindo, Caião. Fala, pessoal. Fala, Gustavão. Fala, Luciano. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Eu sou Caio Matos, hoje diretor de Growth Marketing aqui na Afya. E aí, só para contextualizar um pouquinho o que é a Afya, né? A Afya é o maior hub de educação médica e soluções de prática médica do Brasil. E hoje eu estou trabalhando com dois produtos aí da prática médica, que é o Afya Whitebook e Afya Clinic. Mas ao longo do podcast a gente explica um pouquinho mais para vocês. Pô, além disso, meu vizinho e campeão de futebol. Tu acha que ia deixar passar a batida essa? Porra. Tu achou? Que isso, vizinho sim, campeão ainda não, mas já peguei pódio 2 vezes esse ano. Aí, ó, tá bom, seja bem-vindo. E ele, que agora vai começar a pagar contas aqui na Métricas Boss, porque tá virando sócio do podcast de tanto que participa. Seja bem-vindo, Kleber Forato. Fala, Gustavão, Luciano, Caio, beleza, galera? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, um prazer. Já faço parte da família, né, Gustavão? Já... tem que dividir o bônus ali, o lucro, né? Tamo junto. Pagar as contas também, filha da puta. É só o bônus, não. Vou começar a te mandar as continhas de luz, 13º da galera, fala, Caião. É só a parte boa. Porra, é mole essa. Seja bem-vindo, pessoal. Mais uma vez, obrigado demais por estarem aqui trocando essa ideia, batendo esse papo. A ideia da gente falar sobre de quem é a conversão é porque, Caio, eu conheço há muito tempo, eu sei que manja muito de mídia, e como diretor ali deve estar olhando isso o tempo todo, a mídia, a conversão, o ROI. Clebão, mesma coisa, eu sei que fala sobre isso há muito tempo, e tem várias maneiras de medir essa conversão. E o que a gente entende, que a gente ouve muito no mercado, né, Luciano? A galera debatendo com a gente sobre a melhor forma da gente medir isso. A gente está falando de um cenário hoje do mercado, de marketing digital como um todo, que é o cenário de jornadas complexas, empresas com jornadas complexas, todo mundo falando sobre ser difícil medir, que não consegue atribuir corretamente, ter várias influências no meio desse processo, dessa jornada. E o ponto que a gente queria trazer é como vocês medem esse resultado dentro das empresas que vocês representam. Vocês medem dentro do GA, vocês medem por fora, tem gente que mede integrando vários dados e utilizando uma lógica chamada cadeia de Markov. Não, eu uso aqui por dentro. Como é que vocês olham no final das contas e conseguem conversar com os stakeholders, com os sócios das empresas e falar, eu preciso aumentar o investimento em mídia porque... Como é que vocês medem isso hoje dentro desse cenário de jornadas tão complexas? Deixar o Clebão começar aí, Gustavão. Boa. Beleza, Isso aí, vamos sabe, lá.
Sabe qual é o nome dessa função aí do Caio, né, Clebão? Ganso, só toca pro lado. O cara é jogador de Tocou pro lado, futebol, tocou pro lado, né? Tocou pro lado, pô. Boa, mas A vamos próxima lá. ele vai tocar de volta. A próxima pergunta ele vai deixar eu começar, tenho Com certeza. Vai certeza. retribuir o favor. Não, legal, Gustavão. Cara, bacana a gente ter esse assunto aqui, né? Acho que é um assunto que está sempre em evidência, né? A gente está sempre questionando isso, como é a melhor forma de atribuir, como é a melhor forma de medir, né? E, cara, legal que agora, né, faz um tempo aí que eu fiz uma migração de empresa, né? Até a brincadeira do Lucia aí, tô no México fazendo bate-volta por enquanto, enfim, vou para lá, volto para cá, enfim, né? E tô numa nova empresa que é uma empresa do ramo que eu sempre atuei, obviamente, da parte financeira, né? Que é mas ela tem um propósito mais de fintech, e a gente está estruturando toda uma parte de banking lá nessa empresa, tá? E é legal porque a gente está vivendo exatamente todo esse processo, ou revivendo, vamos dizer assim, né? Já existe, a empresa já existe há um bom tempo, mas a gente está revivendo boa parte ali da parte da estrutura de dados, né? Para a gente ver como é que a gente vai organizar tudo isso, né? Como estamos passando a organizar tudo isso e ter efetivamente esse tipo de mensuração. Então, hoje, né, como é que a gente está fazendo essa parte de mensuração de mídia, né? O pessoal lá investe bastante em mídia, principalmente offline, né? Como é bem tradicional, né? Para quem não sabe, o mercado mexicano é um pouquinho atrasado em relação ao brasileiro, né? A gente está um pouquinho mais na frente em critério de mercado, de digital e etc., principalmente no mercado financeiro, a gente está um pouco mais evoluído do que eles, né? Então eles ainda estão um pouquinho na história da mídia offline, né? Mas claro, também já estão investindo bastante no mundo digital também, né? E o legal, cara, de estar estruturando toda essa parte de dados e estar nessa empresa hoje, cara, é porque fintech, o bom que tem dinheiro, né? E a gente está começando já o processo do zero da forma correta, né? Então, hoje, como é que a gente está fazendo isso daí? Então, temos, né, felizmente ou infelizmente, enfim, né, cada um entenda como quiser, o J4, né, nosso querido Google Analytics, temos lá também implementado, né? Mas a gente tem uma stack legal. Por quê? Obviamente, o Google Analytics, o propósito dele de mensurar jornadas, enfim, tudo que está rolando de navegação dentro dos nossos canais. Mas pela parte de mídia, a gente está integrado com o AppsFlyer. Posso falar sempre o nome aqui, né? Eu nunca sei se tem que pagar royalties depois, né? Então, se tiver que pagar royalties, vai ficar devendo, põe na conta lá, que a gente não vai pagar porra nenhuma, né, Gustavo? Aí quando você chegar lá no AppsFlyer, inclusive, fala que contratou porque conheceu através da gente. É isso aí, ó, pronto, exatamente, né? Então a gente tem AppsFlyer implementado para toda essa parte de mensuração, mais voltada à parte de mídia, tá? Então a gente está usando bastante os caras por lá, AppsFlyer. A gente também está com Amplitude, né? E Amplitude é o meu primeiro contato efetivo com a ferramenta, já conhecia um pouco, já tinha participado de vários workshops dos caras, mas nunca tinha trabalhado numa empresa efetivamente com Amplitude, e agora tem essa oportunidade também, que faz um casamento mega interessante quando você tem Amplitude e GA, né? Dá para você fazer um negócio super bacana, com o AppsFlyer, fazendo toda essa parte de mensuração de mídia em si, né, dos resultados de mídia. Cara, e tudo isso a gente está utilizando integrado com o Salesforce e tudo isso no Data Lake, né? Então, a parte legal de estar numa fintech, de estar estruturando tudo isso, é porque a gente está fazendo da parte correta, ou achamos que estamos, né, fazendo da parte correta, né? Então, temos Google Analytics, temos Amplitude, estamos com o AppsFlyer para toda essa parte de mensuração, integrado com o Salesforce, que também tem uma visão de mídia dentro do Salesforce, e tudo isso jogando para um Data Lake, né, e do Data Lake trabalhando todos os cubos de dados para a gente chegar nos objetivos que a gente quer. Tá? Então, a gente está bem com uma estrutura bacana de ferramentas para conseguir mensurar tudo isso, né? Então, estamos fazendo justamente esse combinado, né, de pegar as informações por AppsFlyer, descer para as ferramentas, jogar tudo num lake, né, e conseguir fazer os modelos de atribuição, enfim, o que a gente precisar no dia a dia. Legal. E aí, Caião, como é que é a tua realidade? Pô, legal, cara. Primeiro dar uma pequena introdução aqui. Hoje eu trabalho com 2 produtos, né? Então, eu tenho o AFI Clinic, que é uma gestão de consultórios e clínicas aí para o médico. Então, ele tem agenda ali dentro, ele tem teleconsulta, enfim, prontuário eletrônico, algumas coisas ali que ajudam ele no consultório e na clínica. E tem o AFI Whitebook, que é uma gestão de suporte para decisão clínica. Só para explicar um pouquinho o que é isso, para quem não está muito familiarizado com o mundo médico. Imagina quando você vai no hospital, você vai precisando de um atendimento, está doente ou está sentindo alguma coisa. A gente não gosta de pensar muito nisso, né? Mas o médico pode ter dúvida de alguma coisa, a quantidade de casos que pode aparecer ali para ele, enfim, né? Pode ser grande. E aí ele pode não lembrar de alguma coisa, alguma conduta, alguma dosagem de medicamento, alguma coisa assim. E ele consulta no nosso app aí, tem informação para praticamente tudo que ele vai precisar. Então,
temos 2 produtos aqui, mas ambos têm tanto app quanto web, tá? Mas a maior parte, por exemplo, do Whitebook é app, a maior parte, por exemplo, da Clinic é web. Então a gente tem jornadas diferentes, produtos diferentes e realidades diferentes, mas no geral a gente coleta tudo via Snowplow para jogar tudo num Data Lake. A gente usa Google Analytics também, mas bem menos. E desse Data Lake a gente vai exportando esses dados aí para dashboards do Power BI, tá? Então a gente olha bastante dados brutos para dentro de casa, os dados para dentro de casa a gente tem bastante granularidade, consegue entender bastante as coisas aqui. A gente está evoluindo bastante em maturidade aí para os dados fora, né? São os dados de aquisição que a gente está falando aqui, de compra de mídia e tudo mais. Mas, no geral, essa é a stack que a gente usa aqui, tá? Mas a gente tenta... Hoje a gente olha bastante para um modelo mais last click e olhando também para dentro das próprias ferramentas, ali dentro do próprio Meta Ads, dentro do próprio Google Ads, mas a gente também tem a junção disso um pouco com dados de negócio e tudo mais. Então, já mais ou menos essa é um pouquinho da nossa realidade. Boa. Ainda em cima desse contexto, como é que vocês conseguem no dia a dia, quando estão analisando os resultados? Porque a gente sabe que, mais uma vez, a gente falou de jornadas complexas, mas a gente também sabe que cada um tem um modelo de atribuição diferente. Cada ferramenta, tá? Quando a gente acaba pensando em performance, conversão, a gente sempre acaba analisando o ROI e investimento em mídia. Como que vocês, na prática, conseguem pensar e, no dia a dia, justificar esses aumentos de investimento em mídia quando cada ferramenta está medindo o resultado da sua própria forma? O que quero dizer com isso? Quando a gente olha lá o Facebook, 1 dia de visualização, 7 dias pós-clique. Google Ads, 30 dias pós-clique. TikTok, 1 dia de visualização, 7 dias pós-clique. Google Analytics DDA, que a gente vai falar daqui a pouco. Como é que na ponta você consegue olhar e falar assim, beleza, de quem é a conversão? E como eu consigo planejar e falar, beleza, uma vez que eu consigo entender de quem é a conversão ou a importância de cada canal nessa jornada de conversão, como é que eu vou agora otimizar esse meu investimento em mídia e melhorar onde eu vou atuar? Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Porque, na minha visão, é a maior dor de quem está ouvindo a gente. Olhar, talvez, pelo Business Manager do Facebook, pelo Google Ads, entender pelas campanhas que está indo bem, mas olhar a reflexão para o negócio, que é aí que o Caio trouxe, né? Olhar as ferramentas e a reflexão do negócio, e olhar para a reflexão do negócio e falar, não, calma aí, né? Aquela máxima que a gente que é cascudo de mercado já sabe. Se eu somar todas essas mídias em conjunto, eu estou fazendo 5 vezes mais do que está batendo no bolso. Como é que eu justifico isso no dia a dia? Como é que vocês fazem isso? Boa. Vou começar dessa vez, então. Eu acho que o mais importante aqui é que a gente está vivendo uma era de transição, eu acho. Já tem um tempinho, mas a gente está vivendo uma era de transição. Então, acho que há pouco tempo atrás, a gente tinha um modelo onde a gente olhava tudo com uma granularidade muito pequena e uma quantidade de dados muito grande, né? Então, e a gente tentava fazer com que tudo fosse um modelo mais determinístico. Então, a gente tinha muito mais certezas de muitas coisas, olhava no nível muito granular, mas esse criativo aqui foi melhor e trouxe X conversões a mais e tudo mais. Né? Então a gente conseguia ter muito mais precisão nisso, mas a gente está, tanto na era de privacidade agora, também como na era de AI, a gente está evoluindo para uma era muito mais probabilística, né? Então acho que tem um mindset aí para todo mundo ir se adaptando, inclusive a gente, né, aos poucos, que é como que a gente muda a cabeça para entender que nada vai ser muito mais exato, né? A gente não vai ter mais aquelas discussões exatas, a gente tem muito mais discussões de a maior probabilidade é que esse aqui seja um caminho melhor, ou aquele ali seja um caminho melhor. E acho que o caminho para onde a gente tem que passar aqui para entender isso é que a gente pode sim, deve olhar para cada canal e para entender as comparações de canal e tudo mais, mas não tem mais uma fonte única da verdade, né? Que a gente sempre buscou. Então, não tem mais aquele negócio de a gente olhar, na minha visão, não, pelo menos, né? Da gente olhar uma grande visão onde eu olho para aquilo ali e falo, putz, a visão única agora disso aqui é isso, porque é isso aqui que está certo. Né? Esse canal aqui é o melhor porque ele está trazendo todas as conversões. Acho que a gente tem que entender a particularidade de cada canal, o investimento em cada canal, o estado de cada canal, olhando para ele de algumas formas, mas não tem uma única visão. Eu acho que tem que ter a visão ali de cada plataforma, a visão de um Google Analytics da vida, o dado que você capta para dentro de casa e relaciona com outras coisas, e esse conjunto de informações que você olha te ajudam a tomar decisão. Mas, para mim, no final das contas, acho que o mais importante aqui é como é que, por exemplo, para mim que tem produtos SaaS aqui, né? Como é que eu olho para o CAC disso, para o meu LTV sobre CAC aqui, por exemplo, e eu entendo que
o total de investimento que eu faço e a saúde do meu investimento de marketing aqui tá boa. Né? Eu acho que, no final das contas, quando você consegue relacionar o que você está fazendo em cada canal de marketing, em cada canal de mídia, né, e as otimizações que isso faz, como isso acaba batendo ali em CAC, ROI e LTV, isso determina também o quanto você consegue conversar num nível mais alto. Né? Isso determina, por exemplo, como você passa de um analista pleno para sênior ou especialista. Você consegue correlacionar com as métricas mais globais do negócio, e essa eu acho que é uma evolução natural. Então, acho que não tem mais uma fonte única da verdade. A gente tem que trabalhar com o caminho mais provável isso aqui influencia mais, e dentro do que você vai fazendo, como que se correlaciona com o total de venda que você está fazendo, o total de investimento e o quanto isso bate na saúde financeira dos teus investimentos ali. Não sei se o Clebão concorda ou não, gosta de polêmica. Totalmente, Caio. Duro que acho que você falou as 3 siglas básicas, acho que hoje em dia, né? CAC, LTV e ROI. Né? Acho que hoje a gente muda, é muito curioso isso, né? Porque nós viemos, né, a gente que está no mercado de analytics aí há um tempo, né, nessa parte de mensuração de mídia e tudo mais, a gente veio por muito tempo tentando essa visão que o Caio acabou de falar, né, de ter muitos dados, de olhar cada vírgula, quem é o melhor criativo, quem que não é, e etc. Né? E agora a gente está passando por um momento meio que ao contrário disso. Né? A gente está num momento do analytics mais simplista, né, de uma forma mais direta. Né? Então, cara, os detalhes, são detalhes que você vai lá e etc. Óbvio, em muitos momentos vai ter que analisar, mas não é mais aquele negócio que você olha na vírgula todos os dias. Não, cara, você olha de uma maneira mais simplista, de uma maneira mais generalista, vamos assim dizer, né, se atentando a esses 3 principais caras, né, que é obviamente o ROI, não tem como deixar ele de lado, né, o CAC e o LTV. Você olhando esses 3 caras lado a lado, cara, você vai ter ali 90% do seu eixo de mídia mensurado, entendendo a eficiência de cada um desses caras, né, e não precisa ficar olhando exatamente na vírgula, mas eu vou tirar 10%, sei lá, do Instagram e vou jogar para não sei onde, vou tirar mais 5% desse. Cara, não, né, não, acho que a gente não tem mais tempo, né, para fazer isso, acho, no dia a dia. Isso independente do tamanho de empresa, tá? Eu acho que não dá mais para você ficar fazendo isso nos detalhes do dia a dia, né? Você tem que criar uma regra e uma lógica e acompanhar essa regra e essa lógica, né? A velha história de você acompanhar um dashboard, né? Você vai colocar lá os principais métricas daquele dashboard e você vai olhar para aquilo no dia a dia. E daí, se você vê alguma coisa meio fora da curva, fala, nossa, mas por que né, hoje essa informação aqui do dashboard está meio torta? Daí você vai lá e dá um drill down, né, nesse pedaço específico, para entender o que está acontecendo. Né? Mas você tendo, então, né, sua diretriz aí dessas 3 informações, né, do ROI, do CAC e do LTV, olhando isso, você consegue direcionar de uma forma muito mais clara e muito mais objetiva. Né? Claro que, de novo, você tem os pormenores que você vai ter que analisar no dia a dia e entender algumas particularidades, né? Mas eu, né, sou um pouquinho mais extremista, né, como o Lucia e o Gustavão me conhecem bem. Cara, então, para mim, aquele negócio da atribuição de tipo, vou falar qualquer, sei lá, o veículo X, não vou dar nome, mas o veículo X, e ele não converte, mas ele colabora muito na base, porque depois vai ser o primeiro impacto. Vai pra puta que pariu. Tá? Não tem nada disso, não. No fim do dia, cara, é quem tá convertendo e quem não tá convertendo, e segue o jogo. Se você não quer fazer mídia de conversão, faça awareness, não vem falar que essa mídia de conversão auxilia a conversão do próximo, que não auxilia porra nenhuma. Tá? No fim do dia, conversão é conversão, awareness é awareness. Você olha, então, para esses 3 carinhas e acompanha no dia a dia. E, de novo, tá? Eu sou extremista, mas eles não precisam ser tão extremistas assim. Precisam olhar lá os detalhes no dia a dia e fazer uma análise, pegar pontos em específico para acompanhar, tá? Mas, cara, de novo, acho que a Analytics está virando algo mais simplista, não no critério de ser algo básico, tá? Está sendo cada vez mas mais, menos é mais, né? Exatamente, com o IA e o caramba agora que nós temos, cara, então tá muito mais fácil você olhar de uma forma mais simplista, tá? E não ter que pegar tanto dos detalhes e ficar né, fazendo uma semana de um relatório para você analisar o que aconteceu na semana passada. Não, cara, tipo, de novo, é o que aconteceu ontem, né? O que aconteceu ontem, o que aconteceu no final de semana, né? Então você tem que ser muito mais rápido nisso, e para você ganhar velocidade, de novo, não dá para você ficar olhando o detalhe da cor do banner, né? A gente não precisa mais olhar isso daí, né? Isso já passou, e por isso também que existe, né, um tal de um carinha chamado teste multivariado, quando você testa 100% do seu tempo. Né? Deixa lá rodando o teste multivariado e ele vai te falar o que é um criativo bom e o que é um criativo ruim. Você não precisa mais necessariamente ficar gastando muito tempo analisando isso. Né? O que vai estar ruim ele vai descartar, o que está bom ele vai manter e segue o jogo. Tá? Mas para mim, basicamente isso, cara. Olhando essas 3
essas três frentes principais, não são só elas, mas olhando para essas três frentes, cara, e, de novo, o que é awareness, o que é a conversão, né? O que é performance, a performance, e segue o jogo. Então, em cima do... Posso complementar aqui, Por favor, Caio, complementa aí. Boa. Cara, aí o que eu ia falar aqui, por exemplo, baseado nisso que eu e o Clebão falamos aqui, e aí complementando o que eu falei também sobre a gente estar vivendo uma era diferente, tanto Meta quanto Google, enfim, a maior parte dos grandes anunciantes aí, grandes plataformas de mídia, eles já estão tão dentro da realidade das leis de dados, da proteção de dados e de AI, que, por exemplo, antigamente eu lembro, cara, a gente subiu uma campanha de manhã, chegava de noite, se não estava performando bem para a câmera, já mudava a campanha. Porque era muito no detalhe. Hoje em dia não dá para fazer isso, a realidade é outra. Na realidade, você precisa planejar muito melhor qual é a grana que você vai colocar ali dentro, qual é a segmentação que você vai usar, se aquilo está bem ou não dentro da estratégia, qual é o evento de otimização que você vai usar. E aí, eu acho que você tem que gastar muito mais tempo no planejamento disso, para você estar bem embasado nisso, do que você ficar na otimização na unha, porque o que acontece na realidade agora é que as ferramentas precisam de sinais ali para aprender o machine learning, para sair daquela fase de aprendizado, para aí poder usar a eficiência máxima do que ele tem ali dentro das plataformas, né? Então, às vezes, cara, se você seta a tua campanha de manhã, ela não funcionou, tu mudou uma coisa, um sinal, um parâmetro muito forte para ela de noite, ele já vai reiniciar tudo que ele aprendeu, você mudou todos os parâmetros ali do machine learning. Então, o jeito como a gente faz as coisas agora, e já tem um tempinho, né, vem mudando e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Que é muito parecido, por exemplo, se a gente for pensar, cara, quando a gente investia lá em TV, anúncio, internet, ou qualquer outra coisa. Cara, você precisa planejar bem, porque depois você botar na rua, botou na rua, irmão, não tem o que fazer. Vai medir o resultado depois. Foi bem ou não foi? E aí, como é que tá? Então, acho que antigamente a gente corria para botar tudo no ar de qualquer jeito, não de qualquer jeito, óbvio, né? Rápido possível, e ir otimizando ao longo do tempo, né? Puta, não converteu 10, 15 vendas ainda? Troca. Muda, troca, aumenta, diminui, já bota outro criativo. Cara, a gente fazia uma loucura. Hoje em dia... É os cenas improvisadas do investimento. Que isso, cara. Que isso. E era noites e pizza de madrugada, loucura. Não, e acho que tem um ponto em cima disso daí, que acho que corrobora com o que a gente falou em um outro podcast, né? Certo. Que, de novo, se você não pode fazer esse tipo de alteração, não venha me pedir dados em real time, porque você não vai ter velocidade de implementação e aí agora nem poder mexer na campanha mais você pode, porque senão você vai acabar gerando um ônus para esse machine learning rodar em cima dessa estrutura. Porque a gente estava falando sobre isso no outro podcast, né? Que, pô, qual é a necessidade de dados em real time se você não faz porra nenhuma em real time? E aí eu falei, poxa, não, mas e a galera de investimento de mídia vai acabar tendo que fazer algumas modificações, mas aí você colocou, pô, perfeitamente que, cara, se o cara ficar alterando essas campanhas o tempo todo, ele vai estar mais prejudicando a campanha do que qualquer outra coisa. Né? Então, nem para isso o cara precisaria desses dados real time. Cara, e é muito louco, porque assim, se a janela por exemplo, do Meta Ads lá é 7 dias, cara, em 7 dias ele pode alterar teu dado de 7 dias atrás. E aí, um erro que muita gente faz, né? Vira o mês, e aí no dia 1, 2, você tá fazendo relatório. Você não acabou a janela de 7 dias. Você deveria fazer relatório pelo menos 7 dias para lá. Senão você não fechou o mês. Ele vai alterar teu dado do dia 30, com certeza. Então, assim, não faz sentido a gente querer que as coisas sejam real time. A gente precisa respeitar as plataformas, aprender a usar elas da melhor forma e aprender a analisar os dados dentro do contexto. Eu acho que esse é o grande diferencial aí. E só complementando aqui também, um negócio que a gente está fazendo que é interessante, assim, tipo, estratégias que a gente vem criando, né? Concordo totalmente com o Caião, cara. A estratégia hoje é muito mais importante do que o acompanhamento na operação, vamos dizer, né, do dia a dia, porque é tudo isso que a gente está falando aqui. Dados real time, se eu não fazer nada em real time, não adianta querer mexer, porque eu tenho 7 dias de janela, enfim, então uma série de coisas aqui. Então, uma coisa que a gente está fazendo bastante é assim, a gente tem nossas mídias tradicionais, que a gente investe todo mês, etc., obviamente com planejamento, com os ajustes e tudo mais, e a gente tem ali o que a gente chama ali de um grupinho bomba atômica, né? Ou seja, uma galera, então a gente faz nosso planejamento, a gente faz nosso investimento, planejamento do mês normal, legalzinho, né? E como a gente acompanha muito próximo ali a questão das vendas, né? Do nosso tipo de vendas, quando falta, sei lá, tipo, uma semana, 10 dias, né? A gente vai calculando ali, fazendo um forecast, entendendo, né? Quando tá ali na reta final, vamos dizer assim, no último terço do mês, a gente vê que vai ficar muito distante, que a gente não vai bater e etc., a gente faz os cálculos, né, de custo e fala assim, e aí, esse mês, aciona, dispara ou não dispara a bomba atômica, né?
E daí, quando a gente tá muito abaixo, a gente dispara um orçamento considerável, mas que a gente joga justamente para conseguir atingir, né, as metas que nós temos dentro do mês, né? Então, ou seja, a gente não mexe efetivamente naquilo que está rodando, a não ser que tenha alguma coisa cagada que a gente já viu que tá, beleza, daí a gente vai mexer. Mas senão a gente não mexe naquilo. A gente pega um outro orçamento com outros veículos ou com outros formatos, enfim, e coloca. Porque daí vai dar aquele bust no fim do mês, a gente vai bater as metas, né? Gastou aquela bomba atômica, continua com o restante e por aí vai. Chama de Iniciativa Vingadores. Fora que você vai ligar pro Nick Fury. Chamar os Vingadores, né? Eu tenho Não, mas acho que esse insight que o Caio trouxe é interessante porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar aqui, né? De analisar esses dados de mídia com esse delay da janela de atribuição, porque não faz sentido, de fato, você não está contabilizando isso. Acho que é um bom insight. Eu queria trazer 2 pontos aqui em cima de tudo que a gente conversou. Ponto número 1, salve pra galera que está ouvindo, que no episódio 140, que a gente fala sobre o que gestor de tráfego precisa saber sobre Analytics, a gente falou muito sobre isso, sobre a galera querer ficar alterando a campanha toda hora e a campanha toda hora volta em aprendizado. Você altera a campanha volta ao aprendizado. Você altera a campanha volta ao aprendizado. Você tá fazendo merda, na real, né? Então essa galera hoje em dia, acho que é um ponto que fica na cabeça da galera, é, toda vez que você ouvir alguém que fala que utiliza a campanha todo dia na unha, saiba que essa pessoa tá achando que tá abafando, mas tá fazendo merda. Então fica um grande salve aqui pra todo mundo. Eu utilizo a campanha todo dia na unha, tá fazendo merda. Então fico salvo, porque a percepção que as pessoas muitas vezes têm é que, porra, a pessoa acompanha mesmo. Acompanhar é diferente de ficar mexendo, né? E a segunda questão que eu queria perguntar é em cima de 3 métricas principais que vocês falaram: ROI, LTV e CAC. Vocês bateram muito na tecla do ROI, LTV e CAC, são métricas mega importantes, eu falo muito delas, inclusive, lá no meu livro, e acho interessante a gente entender só a granularidade que vocês fazem isso. Porque, então, a gente está falando aqui sobre a gente entender que talvez acompanhar isso mais na unha, em vários momentos até de resultado, não seja algo tão pertinente, só que a gente ainda assim analisar o ROI, LTV e CAC por mídia faz sentido? E em cima disso aqui, é um nível 2 que eu ia fazer pergunta para vocês. Vocês acreditam que no final das contas, Caio já foi agência e tá em empresa? Clebão já foi agência e tá em empresa. Vocês entendem que no final o problema é a falta de comunicação do objetivo? Que foi o que o Clebão trouxe aqui? Ah, essa mídia não converte, mas ela ajuda no almoço. É uma ova. Eu falei que ela tem que converter, então o que eu espero é analisá-la pela conversão. Vocês acham que um dos maiores problemas, quando a gente fala de quem é conversão, é a falta dessa comunicação sobre o objetivo de cada campanha que a gente está fazendo? E número 2, ROI, LTV e CAC, sim, a gente olha por mídia também? Eu quero começar. Vou aqui, Caio, essa vez vou assumir, vai. Ué, vamos lá. Cara, sim, eu acho que tem que. Quer dizer, sim e não. Mas a pergunta é complexa, tá? Depende, né? Depende. É um grande depende, né? Aquela que ninguém gosta. Aí a gente sabe que a pessoa é sênior, vai. Olhar por mídia, sim, cara, por mídia, se você for falar por veículo, não, né? Acho que não. Você tem que olhar por grupos, né? Você vai criar seus grupos, né, seus objetivos de grupo, e você vai olhar seu CAC, enfim, o ROI tudo bem, o ROI você vai olhar individualmente, o ROI não tem o que fazer, né? O ROI sempre é no micro ali. Mas o CAC e o LTV, você vai olhar por grupo. Também acho que, a não ser que você venda uma coisa só, vamos dizer assim, essa coisa uma só, beleza, daí é uma coisa só, porque você está falando do mesmo objetivo. Mas, normalmente, a gente cria grupos. Esse tipo de veículo, ou esses tipos, né, de veículos ficam no grupo A, esses outros tipos ficam no grupo B, esses outros aqui no grupo C. E também ABC, não adianta fazer, né, 400 versões, que daí você não vai sair em lugar nenhum. Né? Mas, então, daí sim, você calcula desses grupos de acordo com o objetivo. Tá? Então, acho que existe uma granularidade, sim, para você analisar CAC e LTV, tá? Não é tão granular, né? Mas você forma os grupos, não é por veículo, diferente do ROI, que esse sim você pode olhar por veículo, mas sim existe essa granularidade, sim. Tá? Então acho que tem que olhar para essa perspectiva, assim, para você entender que você vai ter ali diferença, não dá para você analisar tudo como uma coisa só no fim do dia. De novo, a não sei que tenha só um tipo de pessoa e um tipo de produto, para até ser que faça sentido, mas senão você vai ter que quebrar, né, um pouco desse acompanhamento, né, para você conseguir entender um pouquinho melhor como funciona e, enfim, onde vai apertar mais ou menos dependendo do que você quer fazer. Né? Então, acho que dá para fazer sim. Boa. Cara, do meu lado, eu acho que
aí a gente tem que situar aqui, porque normalmente quando a gente fala as coisas, as pessoas vão, sei lá, parece um playbook, elas vão copiando e elas precisam colocar no contexto, né? Que é o seguinte, o Clebão já falou de vender uma coisa só, um produto só. Eu vendo um produto só, né? Então, eu tenho uma jornada de decisão de compra grande, né? Ele não é igual comprar chocolate, né? Que eu faço a calda de chocolate caindo, o cara começa a babar e bom. A gente trabalhou com pizza, não é isso, né? Pizza você não vai analisar num dia diferente. Isso. Você botou a pizza aqui agora e fala, não. Mas essa campanha que a gente fez na segunda-feira foi o que levou a pessoa a comprar no sábado. Pô. Se fuder, né? Não, e planeja comprar... O cara faz um porn food, aquela calabresa brilhando, tu compra na hora. Isso aí é uma coisa. Isso é um tipo de venda. Agora, para um produto, para um médico, depende do momento que ele está, ele se forma na faculdade, tem várias variáveis ali. Eu acho que é um pouquinho diferente do que o Clebão falou no início, a gente tem objetivos diferentes. Eu preciso ir convencendo esse cara, e a jornada longa de convencimento, eu preciso ir convencendo ele e tenho objetivos diferentes ao longo desse processo. E aí, para um processo inteiro de convencimento, eu preciso analisar o CAC de forma global ali do investimento, mesmo que seja mês a mês, para você entender a saúde daquilo, mas cada campanha tem uma granularidade ali também de ROI, e eu confesso que eu faço umas adaptações do CAC aqui também, né? Eu fujo um pouquinho da forma original ali e vou tentando fazer um pouquinho por mídia, por campanha, dar uma adaptada aqui. Mas acho que o mais importante aqui é, independente do modelo de atribuição ou de quem está levando a conversão aqui, é entender se no final, mesmo que você, cara, olhe para cada uma separada e entenda se em relação à semana anterior, em relação ao mês anterior, em relação a outra campanha, cresceu ou subiu, está indo bem ali dentro daquela plataforma, está tirando o máximo daquilo ali para o objetivo que você quer, o objetivo está claro, qual é a métrica de sucesso desse objetivo, qual é a conversão desse objetivo, que nem sempre é a venda, num processo longo aqui. Imagina, o cara que vai vender um imóvel, sei lá, cara, quantos imóveis tu compra na vida? Um, no máximo, durante qual a jornada de compra desse cara? Tem que convencer ele durante, sei lá, quanto tempo. Então, assim, depende do produto que você está vendendo. Para o meu produto, a jornada de decisão é grande, às vezes meses, é importante você ter landing page ali no início, faz o cara visualizar um vídeo, aí depois pega essa visualização desse vídeo e faz quem visualizou, você convence para uma outra landing page com outros benefícios. Aí esse cara passou um tempo ali, visitou algumas vezes a landing page, fez alguma coisa dentro daquela landing page, passou de um processo ali de passar para, demonstrou, clicou em alguma coisa de ver planos, alguma coisa assim, aí depois você reimpacta ele de novo. Enfim, você vai vendo em que momento ele está ali do consumo do teu produto, para aí depois você vai utilizando também no final ali para trazer essa conversão, tá? Mas a gente olha assim, respondendo as tuas duas perguntas no tweet, sim, é muito importante estar claro o objetivo, qual é o objetivo, qual é a parte aqui do convencimento dessa jornada a gente está fazendo, e também eu olho de forma um pouco granular, assim, por canal, CAC e ROI. Acho que tudo que vocês trouxeram é importante a galera entender, porque no final, cara, a má comunicação faz objetivos estarem desalinhados, esse é um ponto. E quando a gente fala de ROI, CAC, LTV, sim, acho que a grande concepção que eu traria aqui, mais também, só dando meus 2 centavos para a gente entrar em outro ponto, que é mais quente ainda do que esse, muita gente não faz nem CAC, LTV, sacou? Não está nem medindo CAC, LTV, mede ROI. Beleza, agora entenda que o ROI é importante você medir para ver o retorno sobre o investimento daquela mídia que você está fazendo. CAC, LTV, se você não está começando, faz primeiro do teu negócio, olha um todo. Fala o seguinte, quanto que eu estou investindo em mídia, quanto que está sendo meu CAC, e qual é a LTV dessa galera. E aí você começa a granularizar ali, para pelo menos campanha, vamos dizer, nem campanha, eu diria mídia de fato, para eu entender que mídia que eu estou fazendo. Mas assim, cara, de novo, trazendo essa parada do objetivo, porque hoje o GA4 fudeu com muita gente nesse sentido, que era o que tínhamos no GA Universal, que era a conversão assistida. Ela, se usada de maneira correta, sempre trouxe muito insight pertinente. Agora, ela era usada muitas vezes como muleta de campanha que não trouxe resultado. Então, aquela campanha ela tinha o objetivo de trazer resultado, de venda, e a galera falava, não vendeu, mas ela participou. Foda-se, eu não falei que ela tem que ser mídia de campanha, de meio de funil, tem que ser mídia de conversão, porra. Então, quer dizer que, não, porque ela só foi boa, porque se não fosse ela, o remarketing não vendia. Ok, então vamos reajustar e parar de focar nela como performance, focar nela como topo de funil, como quem vai trazer no início, como quem vai pescar novos usuários, é diferente. Agora, você usar como muleta e nem saber o que é assistência é foda. E aí, em cima desse conceito como todo, hoje a assistência não existe, o GA4 fudeu com muita gente, e aí tem um relatório lá de melhores caminhos de conversão, que em cima desse relatório eu trago a discussão sobre atribuição.
A gente tem visto ganhar muita força nos últimos meses esse questionamento sobre atribuição, a maneira como cada mídia mede, a maneira como o GA mede, porque no momento que a galera ouve isso, já tem um tempinho, né? Mas basicamente, o GA, quando o GA4 quando surgiu, ele surge com a premissa que, para mim, eu bati palma. Com a premissa sobre, olha, eu tenho um modelo de atribuição que é o Data Driven Attribution, e eu permito que você, se quiser, no seu relatório, selecione um outro modelo que para você é melhor para medir seus relatórios perante a isso. Então ele tinha lá o last click, o first click, o desvalorização temporal, que era o time decay, ele tinha o position based, ele tinha vários outros modelos, o linear. O linear, por exemplo, para mim é o modelo que encerrava toda a discussão. Por quê? Você quer saber de quem é a mídia? Então foi o seguinte, todo mundo que acessou participa da conversão linear, divide geral por todo mundo, vamos embora. Cara, eu achava isso pertinentíssimo, porque finalmente nós tínhamos modelos diferentes do que era do GA Universal, que era o último clique não direto, e no GA Universal a gente só poderia comparar modelos, no GA4 não. Eu agora posso falar assim, para o meu negócio, como o Caião falou aqui, jornada complexa, um médico, não sei o quê, talvez para mim o Position Based vai ser o mais interessante. Porque com base na posição ele ganha mais conversão. Porra, que irado. Não, o Google vai lá em setembro de 2023 e fala, não, agora só é possível ver o DDA e foda-se o resto. É o DDA e não tem mais o quê. E aí começaram várias discussões, e assim, eu acho muito interessante isso, porque eu estou falando desse conceito dos modelos de atribuição, só que a gente já fez pesquisas, lógico, enquetes, vamos dizer assim, com algumas pessoas, e essas enquetes, todo mundo ficou puto, mas ninguém usava outro, né? Então, o Google matou os modelos de atribuição, todo mundo ficou puto, mas você usava qual? DDA. Porra, é foda. Tu tá reclamando do que se tu nem usava essa merda? Quem é de produto lá vai fazer o quê? Vai priorizar um negócio que ninguém usa, pô? Pelo amor de Deus, né? Então, eu entendo isso. Só que isso trouxe à tona uma discussão que é: qual a padronização do DDA no GA4? Ele é um modelo Data Driven Attribution que a gente pode confiar? Ele é um modelo que a gente pode entender que faz sentido para todos os negócios? Ele é um modelo na qual eu analiso o GA4, então, perante todo mundo e é confiável dentro do GA4? Porque, só para trazer o último centavo aqui da pergunta e contextualizá-la melhor para vocês, a gente já escreveu artigo, já teve podcast, já falamos sobre isso em outros momentos, sobre, para a gente aqui, Métricas Boss, nossa visão, eu entendo que a gente deveria ter uma ferramenta ou um meio de analisar todo mundo pela mesma ótica. E a ótica que você decidiu, vamos dizer assim, né? Então, se eu decidir que a ótica, que era o modelo de atribuição, era o time decay, vou analisar a mídia não pela performance que ela diz que é boa, né? Vou analisar pela performance que eu entendo que o meu negócio é melhor. Vamos dizer assim. E aí, quando você olha o DDA, cara, você tem várias discussões sobre o modelo dele. Lembrando que, na época, o DDA surgiu no Google Ads e no Google Analytics 4. No Google Ads e no Google Attribution, que era uma ferramenta do Google que também ninguém usava. Precisava ter 600 conversões para o DDA funcionar, e agora, no GA4, foda-se, tem 2 conversões, ele já funciona. Eu queria entender, do lado de vocês, sobre como vocês entendem que é o modelo, vamos supor assim, de atribuição, como as pessoas deveriam refletir sobre o modelo de atribuição para decidir que modelo funciona, como funciona para o seu negócio. E aí, de novo, né, eu entendo que vocês estão numa visão hoje, talvez o Clebão vai desenvolver essa visão ainda, mas ele estava numa visão anterior nas empresas que ele passou, Santander e Bradesco, você tem uma visão hoje, cara, vocês têm investimento, vocês conseguem contratar cientista de dados, engenheiro, faz o que você falou de um data mesh da vida ali, joga todas essas informações para um data lake e você cria um próprio modelo de atribuição. Beleza? Em cima daqueles dados que estão ali dentro. Mas esse dado vem de algum lugar, de qualquer forma. Eu queria, justamente a minha pergunta aqui, desculpa prolongar, é entender como vocês pensam no modelo de atribuição para o negócio e, no final, como botar ele em prática. E se para a galera que está ouvindo, o GA4 é a melhor opção para isso. Para a galera que está começando, vamos supor assim. Agora a gente entrou numa polêmica. Agora Gabriel, prepara o corte, que a porrada vai comer. Muito bom. Agora vai tocar pro lado, não. Né? Não, ele pô, tá agora. A responsabilidade. Eu tava me prolongando, ele tava se ajeitando na cadeira, que assim, ó. Já. Meu lugar de fala, tava tá ligado? Pronto pra porrada. Cara, é muito louco, porque modelo de atribuição ele é polêmico desde, sei lá, muitos anos. Logo que eu entrei na PebMed, né, que foi adquirida pela AF, a empresa que eu estou trabalhando hoje, cara, eu fiz um documentaço, assim, os caras até chamaram de pós-graduação, de defesa de tese, de modelo de atribuição. E hoje ele não serve pra porcaria nenhuma, porque já mudou por tudo, né? De 2019 para cá já mudou a porra toda e beleza. E aí, é muito louco, cara, porque assim, eu acho que você falou uma coisa,
o Google Analytics ou qualquer outro, né, tracker aí de mídia e tudo mais, ele nasce e ele ganha relevância pela confiança e transparência que ele traz no modelo que ele escolhe para analisar isso de forma enviesada. Então, o Google sempre fez isso muito bem, de ser confiável, o Google Analytics sempre fez isso muito bem, de ser confiável, mesmo tendo o Google Ads. O Google Ads, sei lá, 2022, ele foi mais de 80% aí do faturamento do Google, 80% mais ou menos do faturamento do Google, se não estou errado. Então, putz, sempre teve aquilo, a gente sempre teve aquilo na cabeça, né? Cara, como é que eu vou usar um produto do Google para analisar investimentos em vários canais diferentes, inclusive fora do Google, e ele não vai me enviesar para eu investir mais no Google Ads, né? Porque sempre foi transparente. A gente sempre soube o modelo que estava ali por trás, a gente sempre soube como que aquilo funcionava. Por mais difícil que fosse, estava lá, né? Agora, com o DDA, eu acho que a principal polêmica é que virou uma caixa preta. A gente não sabe exatamente o que tem ali. A gente sabe que tem um modelo estatístico, a gente sabe que ele está priorizando vários touchpoints, mais de 50, e não lá, para dizer qual é a maior probabilidade de conversão e tudo mais, mas a gente tem uma caixa preta. A gente não sabe exatamente qual é o que ele está privilegiando ou não. Ou a gente não sabe, por exemplo, se ele está privilegiando de alguma forma o Google Ads nessa caixa preta. Então, acho que tem uma polêmica de falta de transparência ali, que causa, principalmente na galera mais sênior do mercado, né, enfim, nos executivos e tudo mais, que, putz, é ou não é confiável? Tá ou não tá? Perdeu a premissa da confiabilidade e da transparência. Então, acho que essa é a grande polêmica desde o anúncio para a galera de mídia aí. Mas, como você falou muito bem, por exemplo, a nossa realidade aqui, a gente está, sim, construindo um modelo de atribuição baseado em estatística, que coleta todos os dados, vem do Data Lake, trabalha nisso e estamos avançando muito bem aí para ter o nosso modelo. A gente está testando isso e tudo mais. Mas, cara, no final das contas, a gente usa ainda last click, a gente usa ainda olhar para dentro da plataforma lá de Meta Ads, Google Ads, a gente ainda olha para essas coisas todas, né, de alguma forma. Então, o Google ter feito esse movimento é um movimento polêmico, mas é aquilo que você falou, cara, 3% das pessoas usavam os outros modelos de atribuição. Então também tem uma lógica aí nisso. Sim. Por outro lado... Uma lógica de produto, né? Porque eu olho minhas features, vejo que ninguém usa, para que eu vou priorizar a melhoria? Para que eu vou gastar dinheiro e esforço em cima de um negócio que ninguém usa? Não faz sentido. Mas no fim, cara, eu entendo que assim, pra galera que tá começando, tem que escolher alguma coisa para olhar, eu acho que sim, é confiável. Sim, dá para olhar para o Data Driven DDA ali, Data Driven Attribution. Mas se eu não me engano, Gustavo, se eu não estiver errado, a gente consegue olhar ainda para um modelo last click, certo? A gente ainda consegue trocar lá e... Não? Consegue. E ele ainda aparece assim, preferido pelo Google Ads. Você não consegue trocar, você consegue fazer comparação de modelo. Mas eu não consigo mais deixar os meus relatórios da definição que eu quero. Eu tenho dentro da aba publicidade, eu consigo trocar para poder visualizar os modelos comparativos. Mas o que a gente tinha antes era, se eu entendo que meu modelo de distribuição preferido é tal, foda-se, todo o relatório é por ele. Agora não, a gente voltou ao que tínhamos... Você trocava o padrão, né? A gente voltou ao que tínhamos no Universal, sacou? Que era a comparação de modelos, isso ainda existe. Tá, legal. Eu acho que no fim, a galera consegue olhar para o DDA de alguma forma, principalmente quem está começando agora, né? Tem pouco dado. Acho que essa é a grande particularidade aí quando a gente olha para um modelo que olha para machine learning e AI de alguma forma, né? Porque quando você tem pouco dado de conversão, quando você tem pouco dado para esse modelo aprender, ele não engrena muito fácil, ele pode ter algum problema ali, ele pode demorar para te dar alguma coisa, ele pode não ser tão preciso, e acho que essa é a particularidade aí. Então, daria para tentar trazer alguma etapa anterior, intenção de compra, alguma coisa para ir pegando relevância, mas eu entendo que é confiável, tá? Mas eu acho que vale olhar para outros tipos de analytics, eu tenho vários tipos aí no mercado, outras plataformas para complementar as análises e tudo mais. Então, para mim, decisão polêmica aí do Google, ainda é confiável, dá para olhar, mas tem que, principalmente, entender o que você está olhando. As coisas mudaram, não são mais da mesma forma, estuda o que mudou, entenda os prós e os contras e entende se você está fazendo sentido ou não para o teu negócio. Acho que ainda dá para olhar, tá? Só tem que entender quais são as mudanças e se adaptar. Só para confirmar, eu até acessei aqui para poder dar uma olhada.
E você consegue sim alterar para todos os relatórios, só que só dentro dessas duas opções, ou baseado em dados ou em último clique. Isso. Inclusive fica um salve, porque ele tirou aquele texto escroto que estava lá de que o último clique era preferido pelo Google Ads. Então agora tá canais pagos do Google. Ele indica o último clique. Então dá para trocar ainda, só que não dá para trocar para todos aqueles outros, né? Agora é só baseado em dados. Ele matou todos os modelos. Tem o DDA e o último clique, aí você pode trocar. Mas assim, na minha opinião, né? Quem trocar para o último clique tá fazendo uma regressão. Porque tipo, a gente sempre reclamou do último clique e agora de ser meio idiota. Né? É isso. Mas eu acho que para quem está começando agora, o last click ele ainda funciona. Né? Você tem pouco dado, mas para você tomar decisão, cara, você só tem que entender que talvez não seja o melhor modelo do mundo, não é a melhor visão, não é a visão única. Isso aqui veio daqui. Cara, beleza. Mas você consegue tomar decisão. Eu acho que para quem está iniciando agora, tem pouca conversão, pouco volume de dados ainda, começar com DDA, eu pelo menos compararia e tomaria decisão baseado nas duas realidades, tá? Boa. Complementando aqui, acho que o Caião falou praticamente tudo sobre isso, mas... Putz, foi mal. Não, acho que não, porra. Tô só assistindo aqui, anotando também. Antes, só abrir parênteses aqui antes de eu entrar no assunto de atribuição, né, lembrei aqui que talvez a gente pode ter pessoal assistindo aqui falando assim, mas pô, vocês falaram muito de LTV, CAC e ROI. Pô, vocês não olham ROAS? Cara, é a mesma merda. ROAS é a mesma merda, tá? Então, não vem com essa de, para um é pra medir publicidade, outro dá na mesma, tá? Então, quando a gente fala ROI aqui, você pode chamar de ROAS, você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Mas a gente tá falando da mesma coisa. Até aqui, mesmo, tá? né, Clebão? Eu duvido, tem diferença de ROI para ROAS, mas eu duvido que alguém olhe ROI, porque ROI é retorno sobre investimento. Investimento vai juntar equipe, ferramenta, coisa pra caralho. Eu duvido que tenha gente olhando ROI assim. Olha o lucro, né? Exato. Exatamente, mas só para deixar a galera, quando a gente fala ROI aqui, eu tô falando ROAS, tudo a mesma coisa aqui pra gente, tá? Estamos falando do retorno sobre publicidade aqui, sobre mídia, tá? Então, mas fecha parênteses aqui, voltando ao assunto da atribuição. Cara, ponto 2. DDA é uma bosta, assim como o GA4 e não funciona. Opa, Gabriel, corta aí. Não, mas... Os caras são foda, na moral. Não, falando sério, vai. Cara, eu acho que é um assunto muito polêmico mesmo e complexo, porque, cara, não dá pra você trabalhar com modelo de atribuição com uma caixa preta. Não dá, ponto final. Pra mim, então, óbvio, não é que ele não é confiável, né, vamos separar aqui as caixas brincadeira da realidade, mas não é que ele não seja confiável, porra, é do Google, né, os caras sabem muito bem o que fazem, né, então, obviamente, ela é confiável, ou melhor, acreditamos que é confiável, porque é o Google, né? Se a gente não confiar nos caras, a gente tá ferrado. Tá? Mas quando é uma caixinha preta, cara, puta, daí é você confiar ou não, porque não tem como você descobrir efetivamente. Né? Não é um carro que você compra assim, vou confiar nesse carro porque acho que é bom, e depois você pega e anda nele e vê que é uma merda. Né? Então, acho que são coisas diferentes aqui. Então, eu acho particularmente muito complexo trabalhar com algo que você não sabe o que tem dentro. Né? Então, para mim fica muito complexo isso. Mas... Até tem a explicação lá dos caras sobre como funciona o modelo DDA, tá? Existe lá a explicação dele falando sobre a teoria de Shepard e tal. O que a gente fala aqui sobre caixa preta, só para poder contextualizar uma parada, porque senão a galera, não, mas eles estão cagando regra, tem lá na documentação. É algo que explique de fato como é calculado aquilo, porque assim, dentro de um processo de machine learning, tem uma série de coisas que são feitas, que a gente precisa entender para poder confiar 100%. E aí é aquele lance, né, que é um pouco do como a gente comunica também. Como o Google lá atrás, dentro do GA4 já, ainda colocava assim que o last click era o preferido, nunca existiu nada de preferência dentro do Google Analytics como infraestrutura. Ele sempre tentou se mostrar agnóstico a todas as ferramentas, inclusive a dele. Mesmo a gente tendo que colocar em pauta que o Google Analytics veio para poder medir o quanto você gastava dentro do Google Ads. Então, tipo assim, acho que dentro dessa infraestrutura, quando a gente fala que é uma caixa preta, é porque explicam ali, mas porra, saber sobre a teoria dos jogos, por qualquer Google tu vai lá e aprende, né? Quero saber o que vocês estão fazendo aí dentro de fato, porque eu tenho certeza que não é exatamente isso aqui que está implementado, sacou? Então acho que só pra poder contextualizar, porque senão tem os caga-regra aí que é foda. Sim, né? Não, lógico. Cara, porque entre 0 e 1, vocês acham que a diferença é pouca, mas não é. Entre 0 e 1 tem muita diferença aí no meio. Entendeu? Então é justamente eu vou dizer isso, assim, ó, entre o céu e o inferno tem muita coisa que o diabo não sabe. Então,
É bem por aí, cara, é bem por aí. Não, é 0 ou é 1, mas entre 0 e 1, cara, tem um universo de dados ali que os caras não falam. Os caras falam se é 0 ou se é 1. Mas o que está entre o 0 e o 1, tem muita coisa ali que pra gente não tem essa visibilidade e é difícil falar, né, sobre isso, tá? Mas, de novo, tá, gente, putz, o cara que tá começando, como o Caio frisou bem aqui, o cara que tá começando ainda que tem poucas conversões, poucos dados, um cara pequeno que ainda não tem, né, condições de montar uma estrutura, um time, enfim, fazer seu próprio algoritmo, né, e trabalhar com o seu próprio modelo de atribuição, cara, claro que é bom, né? Pô, você tem lá um negócio pronto assim, né? Estudem um pouquinho e leiam como funciona, mas tem um negócio pronto que dá para você usar, é melhor do que nada, né? Com certeza. De graça também, né? E de graça. De graça. Né? Então, muito melhor eu trabalhar com isso do que eu não trabalhar com nada, né? Vamos ser claros também, né, realistas nisso. Mas, óbvio, se você já tem minimamente uma condição de ter um cara para montar um machine learning para você, para montar um lake, estruturar isso, construir a sua própria lógica, e a sua lógica tem que ser de acordo com o seu business, né? Não existe uma receita de bolo aqui que eu, Caio, Gustavo ou Lucia falha aqui, faz, não, faça assim. Cara, não, depende do seu business. Né? O meu business é diferente do Caio, que é diferente da Métricas Boss, que é diferente, enfim, cada um tem o seu objetivo, os seus produtos, a sua forma de trabalho, e você tem que adequar o seu modelo de atribuição para o seu negócio. Né? Então, não existe uma receitinha de bolo, tem até o basicão, mas depois tem que destrinchar isso, né, de uma forma que faça sentido para o seu negócio, tá? Então, tem que construir mesmo, não tem jeito. E uma coisa, agora vai puxando um pouquinho, vai a sardinha pro lado do Google, né? Mas, cara, agora a gente começa a ter, né, o mercado está muito mais maduro. Tudo bem, Kleber, não tem um profissional desse que eu preciso contratar, tudo bem. Né? Mas, enfim, ou você pode contratar ou você pode estudar também, que você vai conseguir fazer, né? Mas, cara, agora tem as IAs, né? O Google lançou aí lançou não, né? Mas enfim, repaginou, né, o Gemini lá, enfim, a inteligência artificial deles, etc., que vai ter integração com as plataformas Google e etc. Cara, você pode se aproveitar disso. Né? Você pode se aproveitar para começar a utilizar esses algoritmos, né, essas inteligências, para você começar a construir algo um pouco mais refinado. Né? Se o Google plugar de alguma maneira, né, o que eles têm hoje com o Gemini, enfim, né, o Google do lado do Analytics, cara, começa a ficar uma conversa muito interessante. Né? Você começa, né, a criar ali uma inteligência, né, conseguir um histórico para você começar a desenvolver seus próprios modelos. Né? Então, tem o próprio attribution, como o Gustavão falou aqui, né? Enfim, coisas que dá para você ir fazendo uma combinação, você não precisa ser nenhum grande gênio. Óbvio, você precisa entender, tá? Não é a coisa mais básica do mundo. Mas também não precisa ser nenhum grande gênio para fazer isso acontecer. Você construindo ali, combinando as pecinhas de uma forma bacana e tendo hoje uma IA que facilita, né, milhões de vezes a vida de todo mundo, né? Então acho que dá para começar a sair do outro lado sem ter grandes investimentos para construir o seu próprio método, tá? Os gênios mesmo já sentaram e escreveram lá, Markov, né? Os caras já resolveram grande parte do processo já para você. Eu acho que exatamente. Em cima disso, desses conceitos que a gente está trazendo, do que a gente está falando, a gente também bate muito numa tecla e esbarra muito numa tecla chamada cultura, que é como a gente consegue implementar uma cultura que valorize, de fato, essa análise, esse entendimento e esses dados na tomada de decisão. Por quê? Quando a gente está falando de uma cultura analítica baixa, o que acontece muito no nosso dia a dia é tudo que a gente está trazendo, a galera fala que é bonitinho, mas que se foda, qual é o resultado que está no final. Então, a minha dúvida aqui para vocês é como que a galera que está ouvindo a gente, consumindo conteúdo, pode implementar essa cultura que valorize métricas e como a galera consegue explicar melhor para os seus stakeholders, seus sócios, investidores, que essa conversa que a gente está tendo é necessária. E, em cima disso aqui ainda, eu faço uma segunda pergunta. Hoje, e me respondam só sim ou não, tá? Não tem problema. Hoje, quando a gente fala de mídia de performance, AFIA, e a sua empresa, Clebão, que eu esqueci o nome, mexicana, trabalham com agência ou é tudo interno? Cara, dentro da AFIA, tudo interno. Tá. A gente tem equipes que fazem toda a compra de mídia aqui, otimização e tudo mais. E sobre cultura, cara, o que eu entendo é que pelo menos a galera que está começando e se desenvolvendo, os analistas mais júniores, plenos, enfim, a galera fica muito mais preocupada em tentar entender a técnica que está na moda, o post no LinkedIn que o cara falou que vai gerar mais resultado, ou sei lá. Olha aí a raiva. É isso aí, bota a tela dele inteira.
Vai, Tira o zoom não, Gabriel, pô. Tira o zoom não, deixa o cara falar, pô. Cara, assim, muito mais preocupação em pegar um modelo que funcionou para alguém, ou um guru do sei lá da onde, no LinkedIn, que está dizendo que isso aqui funciona, e sem a preocupação de dizer que funciona ou não para todo mundo e tudo mais. Então, acho que o mais importante é, cara, pouca gente vai lá na documentação e tenta entender a complexidade do que tem aquilo ali, vai lá e lê um conteúdo, ou para 1 hora numa aula para entender como que aquilo realmente funciona, alguém que parou para destrinchar aquilo de uma maneira mais curada, mais fácil, trabalho que a Métricas Boss faz super bem aqui também, que é como que você para entender como aquilo funciona. E aí, cara, de novo, tem gente que vai parar no LinkedIn e vai falar assim, pô, mas last click não funciona, muito ultrapassado, se você usar last click, você vai quebrar seu negócio. Cara, eu uso last click até hoje. Só que eu preciso entender o contexto, você precisa entender que aquilo ali não é uma fonte única da verdade, que aquilo ali você vai tomar todas as decisões baseadas somente naquilo. Você precisa contextualizar aquilo com o seu negócio, você precisa entender sobre CAC, sobre o tamanho do investimento, sobre o tamanho do quanto aquilo influencia, do quanto aquele investimento e aquela mídia e aquele anúncio e aquela campanha influenciam dentro do teu objetivo, que aí sim você vai tomar uma decisão melhor. Mas sobre cultura, eu acho que a gente precisa ganhar mais tempo aqui, investindo em entender como as coisas funcionam, principalmente nesse momento que está tudo mudando, como que tudo funciona, como que o Analytics funciona, como a plataforma que você está contratando funciona, como o Meta Ads funciona, como o Google Ads funciona, para aí sim você tomar decisões melhores, para aí sim você argumentar melhor por que você está investindo aqui, investindo ali, ou argumentar melhor por que caiu aqui o resultado, ou por que você está chegando mais naquele resultado. Ah, explodiu de vender. O que aconteceu? Puta, não sei. Não investi dinheiro a mais, não sei. E aí, cara, você vai perdendo oportunidade de se posicionar, perdendo a oportunidade de explicar melhor o teu trabalho, de mostrar como que você está evoluindo, como que você trouxe aquele resultado e fazer cada vez melhores resultados. Então, acho que para a cultura vamos parar de prestar atenção ou querer aprender só o mais fácil, o que deu certo para o outro, né, e tentar replicar exatamente a mesma coisa. Cara, mas lê a parte chata, lê a documentação original, para ler um fórum, para ler a discussão, para ver um vídeo um pouco mais demorado para entender de fato como aquilo funciona. Você, entendendo a lógica, você vai aplicar para várias vezes dentro do teu trabalho e aí sim fica mais fácil aprender a tática do cara lá no LinkedIn para ver se funciona para o teu negócio, porque pode ser que funcione. Só que se você não souber a base antes, você vai se perder. É aquela máxima de sempre, melhor metodologia da história. Read the fucking manual. Deixei o link, inclusive, aí pro pessoal. Luciano adora. Read the fucking manual. Pô, tá maluco. Você conseguiu sintetizar 2 metodologias que eu gosto muito, que é a Read the fucking manual e a HCC, que são horas de pu na cadeira. Pra você tangibilizar o post do LinkedIn, seu arrombado. É isso. Tamo junto, Luciano. É exatamente isso, cara, exatamente isso. Lá a gente tem agência, né? Respondendo a pergunta do Gustavo, lá a gente tem agência, mas para toda a parte da operação, né, a parte analítica a gente tem interna. Então, toda a parte de compra, de mídia, e toda a parte da operação de mídia fica em agência. A gente tem agência para isso, mas toda a parte analítica do negócio fica com a gente. Então, a gente meio que toma ali as decisões no dia a dia para a agência, sim, daí operacionalizar tudo para a gente, tá? E é isso, né? Daí acho que em relação à cultura, que já foi muito bem falado, né? Tipo, tem que ser adotar o Casas Bahia, né? Dedicação total a você. Você tem que ter dedicação total ao seu negócio, né? Entender o que você está fazendo. Cara, senão não tem essa, sabe? Tudo aquilo que sua avó falava, né? As coisas, Casas Bahia, como é que é? O outro lá é o ogro do dono que engorda o gado, uma doença assim, né? Não é? Então, entendeu? Cara, isso é... Gato não, o gato. O gato. Cara, tudo isso é real, cara. Se você não olhar, se você não prestar atenção, se você não estudar, se você não entender o seu negócio, se você não entender por que tá lá, por que é assim, por que não é assado, cara, como funciona, né? Ler a porra do manual realmente, né? Se esforçar e entender, procurar, conversar com as pessoas que entendem para ver como é que você consegue extrair isso e fazer do seu jeito, né? Do seu jeito, ó, de uma forma correta, mas conseguir fazer isso, cara, não tem. O segredo, cara, é você ralar. Acho que esse é o segredo. Você tem que ralar para aprender e fazer. Né? Não tem muito o que fazer. Eu não tenho um segredo, não, mas eu tenho uma dica que o Gustavo vai dar agora. De o que o cara pode fazer. O cara pode sentar a bunda na cadeira e estudar. É outra coisa. Né? Exatamente. Sentar a bunda na cadeira. O SBC. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Para ele desenvolver o quê? O HCC.
São horas de cu na cadeira. Exatamente, porque você pode aprender isso e muito mais dessa maneira que a gente fala de Digital Analytics, GA4, dentro do Métricas Boss Prime, nossa plataforma de ensino com mais de 20 treinamentos sobre o tema, inclusive GA4, GTM, GA4 para mim já paga, além de Digital Analytics Zero, todos os conceitos de Digital Analytics por trás. Mas além disso, além do Prime, a gente também tem imersões presenciais, que hoje é imersão presencial de GA4 na prática, 2 dias comigo e com o Luciano, imersão de Google Tag Manager para gestor de mídia, com o Luciano e com o Phil, e também storytelling com dados comigo e com a Mafê. Então tudo isso vai estar aqui na descrição com uma moralzinha. Como você quer saber de quem é a conversão, a gente também quer saber de quem é a conversão. Então clica aqui no podcast, entra lá no nosso site e garante um mimo, uma moralzinha para tu estudar com a gente e ter o HCC. Moralzona. Para ter HCC. Agora, Luciano, para essa discussão toda ficar palatável, o que a gente tem que fazer quando está debatendo sobre esses assuntos? Aqui, ó. O que eu tô tomando aqui, ó? Um cafezinho da Coffee Mais, muito forte. Tô aqui com a minha canequinha, inclusive, ó. Essa daqui ninguém tem, só eu, porque, né? Pós é pica. Dia dos Pais. Dia dos Pais rolou, eu ganhei a canequinha do Daily Boys. E você pode garantir o seu café da Coffee Mais. E, pô, a gente tem essa parceria que foi. A gente já tá em 2024. Já tá ouvindo 2024. Tá. 2024. A gente fez essa parceria durante 2023, foi muito maneiro. E você, pô, continua comprando aí o café na Coffee Mais e deixando sempre aquele salve, que aqui tem um link de 15% de desconto. Então, se você for no mercado e comprar, tirando uma foto me falando assim, aqui, Luciano, comprei Coffee Mais por causa de vocês, eu vou te chamar de otário, porque aqui tem um link de 15% de desconto. Sabe o que os caras fazem, Caião? Os caras vão lá, chegam no mercado, compram a porra da Coffee Mais e tiram uma foto, que é o atestado de otário, né? Que ele podia ter comprado com desconto. Incrível, aqui. Incrível. Vocês querem saber a conversão e a Coffee Mais também quer saber de quem é a conversão. Então clica no link aqui. Sem contar que Clebon, que ainda está no Brasil, pode comprar, que entrega em São Paulo tá de boa. Agora, o Caião, se for comprar no mercado aqui perto de casa, é 15% mais caro que o preço tradicional. Então ele já tem que ficar ligado que no online é melhor. Sempre pelo link de afiliado é melhor. Eu queria, ainda em cima dessas conversas que a gente está trazendo, fazer mais uma ultimazinha pergunta para a gente, pro nosso bate-bola. Eu perguntei para vocês sobre agência por um motivo em específico. Quando a gente fala de agência, e a agência trabalhando diretamente com empresas, a gente normalmente tem 2 máximas que acontecem com frequência. Me corrija se eu estiver errado. Você contrata agências diferentes para trabalhar mídias diferentes, então tem uma agência que trabalha Face, uma outra Google e tal, ou às vezes você tem uma agência full. E eu entendo que muitas dessas discussões que a gente fala de quem é conversão é sobre um debate de eu contrato a agência e quero medir a performance dela, e a agência começa a questionar diversos fatos que estão acontecendo com as próprias mídias, o próprio owner de mídia da empresa ali, que é o e-mail, com o orgânico e tudo mais. E número 2, muitas vezes também pelo investimento em mídia, né? Muitas agências ganham em cima do investimento em mídia. E se você não investir, possivelmente eles têm um fee mínimo ali para receber, mas a gente sabe que existe uma prática de mercado de receber uma participação em cima do investimento em mídia. Então eu entendo que muitas vezes essa discussão de quem é a conversão, ela acontece não só porque a gente quer medir o ROI por cada uma das mídias, porque a gente quer medir o LTV e o CAC, mas também porque a gente muitas vezes tem que questionar o quanto que a gente está pagando para aquela agência fazer o trabalho dela, e aquela agência desenvolvendo mais investimento em mídia para a gente pagando mais para a agência sobre isso. E aí, a gente que está pagando para a agência se questiona. Pô, de quem é a conversão para saber se o trabalho está sendo certo e como é que eu aumento esse investimento em mídia justificado pela conversão que eu estou trazendo. Só que eu acho que essa conversa também acontece muito por conta dessas relações. Vocês discordam? Eu concordo, mas assim, eu acho que tudo tem. Você pode falar, putz, mas você faz com uma agência e a agência tem o fee deles, obviamente, tem o percentual deles sobre mídia. Cara, mas se você não faz com a agência, você vai ter que contratar um profissional. Esse profissional também tem um custo, né? Então, vale você colocar ali na balança. Por que vale mais a pena? Né? Vale você contratar uma agência full ou especializada, o que quer que seja, para fazer aquele tipo de serviço e o custo deles, que afinal de contas eles precisam pagar o funcionário deles e ter lucro, né, em cima disso para o negócio rodar, ou vale a pena você contratar um profissional que saiba fazer e tem horas de gestão também, enfim, no fim do dia, cara, os dois têm um custo por trás. Perfeito. Né? O que vale é você entender ali putz, vale a pena eu contratar um profissional, né, que tem, obviamente, né, a
parte boa, que é um profissional que vai entender, né, a dinâmica da empresa, que vai, né, entender um pouquinho mais do business, talvez por estar ali dentro, mas que também você pode treinar ele pedir demissão e ir para uma outra empresa, e você tem que fazer tudo, né, do zero, contratar um outro profissional e começar tudo de novo, né? E, por outro lado, a agência, que tem essa questão de, putz, ela não é uma dedicada, obviamente, né? Ela pode não conhecer tanto do seu business, mas também com o tempo ela vai começar a entender um pouco mais, mas que tem uma série de profissionais, né? Então, muitas vezes em agência full, você tem um cara que entende super ali de Instagram, o cara que entende de ads, o cara que entende de analytics, enfim, você tem vários profissionais ali num lugar só que pode te dar esse auxílio, né? Então, aí, cara, é fazer contas. Eu acho que não existe o que é melhor ou o que é pior, né? Acho que depende da situação que você está com a sua empresa, com o seu momento, tá? Pode ser que em momentos faça sentido você contratar uma agência e em momentos faz sentido você ter e fazer isso dentro de casa, né? Então, precisa fazer esses cálculos e entender a dinâmica, né? Com quantos players eu vou falar ou não vou, enfim, para você ter essa conta e conseguir chegar numa conclusão do que seria melhor, né? O mais rentável para a empresa naquele momento. Eu concordo em gênero, número e grau. E minha pergunta acima disso é justamente porque, na minha opinião, quando as pessoas às vezes questionam sobre trazer internamente por motivos de custo, ela nunca mede quanto custa o setor dela. Tô errado, Caio? A gente falou muito de CAC aqui, né? E aí, cara, se você paga um custo para a agência ou se você tem a tua equipe internamente, isso tudo é um custo. Não muda nada. Tá? Não muda nada em relação a custo. Acho que o custo em si não é isso que vai definir, na minha opinião, tá? Eu acho que o que define aqui é se você tem um profissional sênior dentro da tua equipe ou não, que entenda de compra de mídia. Ele pode ser um gestor, um gerente, um especialista, alguém sênior que vai entender ali e ele vai conseguir supervisionar o restante do time que está operacionalizando o dia a dia e as plataformas, o sobe, desce, diminui investimento, planejamento e tudo mais. Ou não, se você não tem esse profissional sênior, aí faz sentido, total sentido você contratar uma agência, porque, cara, a agência tem treinamento das plataformas, na teoria eles têm uma pessoa sênior por trás que vai ajudar ali todo o dia a dia e tudo mais. Então, tem momentos sim que faz sentido contratar agência, principalmente se você não tem pessoas que entendem muito bem do assunto, que são fortes no assunto, que tiveram um background no assunto. Então, eu iria na agência. Também tem a maturidade do negócio, tem várias outras coisas ali, né? A gente já teve agência no passado, funcionava super bem. E, ao longo do tempo, a gente foi construindo uma equipe, trouxemos profissionais sêniores e fomos montando internamente. E aí, pelo fluxo da informação estar mais dentro de casa, pela rapidez com que a gente conseguia tomar algumas decisões, a gente preferiu optar por trazer para tudo dentro de casa. Mas, cara, ambos os modelos funcionam, tá? Eu acho que não é pelo custo, na minha visão. Legal, eu concordo plenamente, tá? Que ambos os modelos funcionam, concordo plenamente que não é pelo custo e acredito que o meu ponto principal é que muitas vezes essa discussão de quem é conversão parte pelo pressuposto do custo que se paga na agência. E aí muitas vezes as pessoas têm uma visão míope de que contratar internamente é muito mais barato do que ter uma agência. E aí, cara, eu posso falar por nós aqui na Métricas, tá? A gente hoje tem equipe interna para fazer isso pra gente que custa mais caro do que a gente pagava na agência anterior, sacou? Só que o nosso resultado é muito melhor. Por exemplo, hoje, que a gente teve condição de pegar esse valor que a gente investia lá e contratar mais gente, não só para ali, mas contratar uma pessoa de copy, contratar uma pessoa que vai gerenciar a mídia como um todo, contratar designer a mais, contratar editor a mais de vídeo, ou seja, a gente consegue estar mais full service, vamos dizer assim, e para a gente foi melhor. Não é contra a agência, mas a gente mede. Então, quando a gente fala do CAC aqui, isso que é muito importante para a galera entender, né? Quando a gente fala do ROI, né, Clebão, não do ROAS, o ROI, esse custo do meu time aqui deveria entrar. E esse custo do meu time, quando eu falo de ROI, deveria entrar em cima do que eu pago de FGTS, porque é geral de carteira assinada. Esse é o ROI de verdade que a gente mede, né? Por isso que quando a gente fala publicamente ROI e ROAS, é porque ninguém analisa o ROI real, né? Que envolve... Exatamente. E esse é um ponto mega importante, Gustavo, a gente está brincando aqui, mas justamente isso, né? Porque é o que a gente está falando de não medir equipes internas. Porque quando você faz o cálculo, né, do ROAS, vamos dizer assim, tá? Você normalmente coloca os 20% da agência. Né? Então ele está calculado ali. E quando você faz isso com um time interno, você não coloca o custo do seu profissional. Pô, então é uma puta burrice. Porque você está comparando coisas diferentes. Né? Você coloca os 20% da agência quando você está falando de mídia, quando você usa uma agência,
E normalmente, falando no geral, tá? Pode ser que tenha empresas que façam isso, mas não coloca o custo do seu profissional. Daí é óbvio que internamente é mais barato, né? Porque, obviamente, você não está comparando coisas diferentes, né? Então, é importante isso em critério de ROAS e ROI, né? Tudo igual para a gente que está falando aqui de mídia, mas, obviamente, tem uma diferença clássica aí por trás, né? Boa. A gente vai agora para o ponto alto, pelo menos para mim, do nosso podcast, que é um bate-bola rapidinho. O que esse bate-bola rápido? Vocês não vão poder pensar, vocês vão ter que falar o que está no coraçãozinho, o que está na garganta. Então. Mas aí é sacanagem, mano. É sacanagem. Tem um jogador aqui de futebol, o cara é rápido. Sensacional! Mas eu vou. Relaxa, ó. Vocês dois vão responder, só que eu vou direcionar a pergunta para um. E se alguém responde, o outro responde, depois esse outro vai passar seu primeiro, beleza? É uma palavra só ou pode falar não, um pouco mais? Pode falar, mas tu não pode. Não. Essa eu vou perguntar. Show, tem que ser o que tá aqui. Aqui, ó. Tu vai agora no teu momento fala que eu te escuto. Beleza? Então bora lá, vou começar pelo Caião. Aqui, tá estreando o podcast. Caião, por onde analisar os resultados de mídia? Cara, eu começaria pelo GA, tá? A gente falou bastante bem e mal dele aqui ao longo do tempo, mas acho que, de modo geral, para todo mundo, quem tá começando, enfim, de forma mais popular aí, começaria pelo GA, começaria tentando entender a diferença entre os modelos, mas iria pelo GA, tá? Boa. É bom. GA, de trás para frente, né? Começa pela ponta final. Ponta final é o GA. Começa da ponta final e volta, né? E vai lá para um Outlier da vida ou outra coisa que você utilizar. Então, sempre de trás para frente, começa pelo GA. Boa. Agora, Clebão, começando por você. Qual é o modelo de atribuição mais justo para a gente medir nossos resultados? Não, mais justo tu silenciou pra caralho. Mais justo é o que o cara falou lá, o modelo de conversão comunista lá do cara do curso que falou pra gente. Linear. É o linear, é o mais fácil. Não, é o último clique, não direto, né? Cara, direto e reto. Se for para começar, last click. Eu também iria no last click, eu concordo com o Caião no que a gente conversou aqui. E para quem nunca fez, mas para quem nunca fez, cara, se começar amanhã, olha last click. De novo, de trás para frente. Começa pelo last click, que é o mais basicão, o mais simples, o mais direto que tem, e você vai conhecendo sua performance e vai mudando, né, para os outros, tá? Acho que também, ó, cada business é um business, cada coisa é uma coisa, cada coisa tem seu tempo, né? Mas acho que você tem que começa pelo last click, né, mas amadureça rápido para entender as variações para você migrar ou pelo menos ter certeza que esse é o melhor modelo. Caião. Foda falar de mais justo aqui, porque a gente falou do Data Driven, DDA e do Google Analytics e, cara, falamos de caixa preta, então justiça é meio foda aqui, mas eu iria para um modelo estatístico aí que quebra a conversão em créditos ao longo dos pontos de contato e tenta distribuir isso aí dentro da jornada de compra, tá? Eu iria para algum modelo nesse sentido. É para todo mundo? Tá todo mundo nesse nível de maturidade? Não. Mas, se a gente tá falando do modelo mais justo, eu iria no modelo estatístico, tenta traçar as probabilidades aí de quebra de conversão. Legal, lembrando... Ô, Luciano, joga no chat GPT aí, vê o que ele responde pra gente, Luciano. Lembrando, como o Luciano trouxe, a gente pode alterar o modelo de atribuição padrão do GA4 só para 2, né? DDA ou last click, mas aquela ferramenta de comparação de modelo ainda permite que você analise os outros, que é o com base na posição, linear, o desvalorização temporal, last click, first click. Pô, Caião agora, essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta, olha, Caião, você vai amar quem botou essa pergunta na pauta, viu? Pergunta pra gente finalizar aqui em cima dessas jornadas aí todas que a gente falou, tudo complexo, pergunta que não ia calar, que é o tema do nosso podcast, de quem é a conversão? Pô, essa é foda. Vamos lá. Eu acho que a conversão super em cima do muro é do time. Não é do canal, não é do Google Ads, não é como um todo. Você tem que analisar tudo que você está investindo, todos os teus esforços de marketing, de uma maneira global. Você pode otimizar isso, você pode olhar linha a linha, mas no geral todos os esforços que você está fazendo, no final, estão gerando um número de vendas que você precisa e está com saúde desse investimento, então está funcionando. Então, a conversão, de quem é a conversão? De todos os esforços que você está fazendo, do conjunto em geral. Então, é do time. Não é só do atacante que faz o gol, né? Para fazer aquela referência aí do futebol, mas de todo mundo. Boa. Cara, a conversão é do cliente, porra. Se eu não tenho cliente, ninguém converte, eu não tenho porra nenhuma. Então é o cara, é o nosso usuário, a conversão é dele, ponto final, né? Se ele gostar e comprar, boa, é isso que a gente precisa. Mas brincadeiras à parte, não tão brincadeiras, porque no final a conversão é do cara.
Mas sim, cara, é do time que faz isso acontecer, né? Eu acho que não é do veículo, né? Porque se aquele veículo não converte, é porque o planejamento está errado, não é porque o veículo é ruim. Tudo bem, tem casos que o veículo é ruim, efetivamente, mas no geral, o veículo não é bom para o seu negócio, né? Para aquela estratégia sua. Então, o time que montou essa estratégia, que colocou esse veículo, né, no meio ali não está convertendo, cara, tem que agir e tem que alterar, né? Então, no fim do dia, quem faz a conversão é o time, né, que está colocando a mão na massa e pensando nesse planejamento, nessa estratégia para fazer o negócio acontecer, né? Não adianta falar que estou comprando lá o Instagram, mas o Instagram não converte. Cara, sei lá, pode ser, nunca vi isso, né? O Instagram converte para todo mundo, mas pode ser que o seu business não dê certo. Porra. Muito bom. Faltou só o Gustavinho fazer aquela piada de o cookie drop roubou o pão de quem é a conversão. Aí, meu, porrada come ninguém vê, né? Uma excelente piada pra gente terminar o nosso podcast com essa aula muito foda que os dois deram, Caião e Clebão, mais uma vez, ó, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo, assim como eu e o Luciano, que estamos participando aqui, sai daqui com a cabeça explodindo com ideias, opiniões e visões de como empresas tão relevantes e grandes no mercado e com estrutura como a de vocês veem isso, e também sem esquecer de onde vocês surgiram e como vocês tiveram essa visão e essa cultura para chegar onde vocês estão. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí, Caião. Obrigado pela sua participação, obrigado por estrear no nosso podcast aqui. Obrigado pelo convite aí, Gustavo, Luciano. Espero voltar mais vezes, hein? Acho que foi muito produtivo o nosso papo, foi super leve, super legal. Obrigado aí. Vambora, muito obrigado. Aí, só antes pro Clebão já encerrar daqui a pouco, mas só essa é a diferença, né, Caio? Tu me chama pro futebol, eu quase infarto, e aí tu me chama aqui, eu te chamo pro podcast, tu sai leve, feliz, tá vendo? Convite de cada um, né? É o convite. Detalhe que o Gustavo foi fazer o futebol, ele foi a única pessoa que saiu no meio do exercício e foi embora. Ele não saiu, parou, ficou do lado da quadra, ele voltou pra casa. Caralho, eu não fui fazer exercício, eu fui jogar futebol, pô. Chegaram lá, mandaram fazer exercício, falei, como é? Não é só a gente fazer uma tabelinha aqui, um bagulho desse? Não, corre na areia. Correr na areia? 7 da manhã no Rio de Janeiro? Que isso, cara? Tá maluco? Tá maluco? Clebão, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Gustavão. Obrigado aí, Gustavo, Luciano, Caião, prazer. Cara, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Estamos sempre juntos. E, cara, estão convidados. Aguardo vocês no México pra gente tomar uma tequila juntos. Tu não fez esse convite, Aí não. sim, né? Tu não conhece pobre, cara. A gente vai chegar aí com frango assado, uma farofa. Tá fudido. 3 crianças junto, cachorro, gato. Tu vai achar que a gente foi pra 2 dias, a gente foi pra 60. Tá fudido. Exatamente. Mais uma aula em formato de podcast. O que esses fela da puta que tô ouvindo tem que fazer? Pô, se você não te compartilhar isso daqui, tu é um otário do caralho mesmo. Tem que dar 5 estrelas. Os caras estão aqui de graça. O Kleber é um profissional aqui, ó, internacional agora. Então tu tem que valorizar essa porra, dar 5 estrelas e compartilhar com a hora todo do mundo, cara é em beleza? dólar, tá, Então seus faça filhos da puta isso. que estão ouvindo a gente. Porra, e o cara aqui falando papinho gostoso no teu ouvido pra tu aprender de qual é a conversão, porra. Então, não esqueça de compartilhar, curtir e... Pô, vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? A gente já tá aqui há bastante tempo. Compartilhe e pegue aquela indireta. Na hora que o Caio falou alguma porrada muito grande, tira o som do fone e deixa teu chefe escutar, bota a culpa no Caio depois e foda-se. A gente não quer que seu já dê merda. A gente imagina, pode ser alguma, quer que na hora que você vai calcular o teu LTV, você veja que é de 1. A gente não quer hipótese alguma que na hora que você vai calcular teu CAC, você veja que é R$2.700. A gente não quer umas paradas como essa. Para isso, basta que você dê o quê? Ó, eu não quero enviesar ninguém, mas tem uma quantidade de estrelas que está na minha mão. Basta tu fazer isso. Ó, faça assim, 5 estrelas. Muito obrigado. Até amanhã, galera. Valeu! Valeu!